Olá, sejam muito bem-vindos à TVC. Sou Daniel Herculano, você está no Clube Cinema e hoje eu vou entrevistar Demitri Túlio e Cíntia Medeiros, co-diretores do Voo 168, A Tragédia da Aratanha. O Clube Cinema tem o apoio cultural do Clube Box, tá? Primeiro clube de assinatura de cinema do Brasil. E já quero deixar aqui de sair das minhas dicas da semana. Primeiro, Fuga de Los Angeles, a continuação trash de Fuga de Nova York, do John Carpenter. É um filme, inclusive, que o Clube Box enviou em uma de suas edições. E Coleção Malditos, com dois clássicos dos anos 60, Aldeia dos Amaldiçoados e A Estirpe dos Malditos. Aldeia dos Amaldiçoados, inclusive, foi refilmado pelo John Carpenter em 95, como a Cidade dos Amaldiçoados. Então, mais dois filmes que também a Clube Box enviou. E essas são minhas dicas da semana. Agora vamos para o programa. E hoje eu tenho a honra de receber dois queridos amigos, colegas e parceiros de jornalismo que estão lançando um filme, um longa-metragem, chamado Voo 168, A Tragédia de Aratanha. Seja muito bem-vindo, Demitri Túlio. Seja muito bem-vinda, Cíntia Medeiros. Tudo bom, Demitri? Tudo bem, Daniel, como é que está? Boa noite, estou muito grato de estar aqui com você para conversar sobre cinema, audiovisual e o Voo 168, que é o primeiro longa do Povo Mais. Cíntia, bem-vinda. Obrigada, Daniel. Muito bom esse reencontro, né, da gente, ainda para falar do nosso primeiro longa-metragem aí, então estou muito feliz de estar aqui. E de cinema, né? O cinema chega a me arrepia, só falar de cinema me arrepia. Cíntia, eu queria que você começasse falando sobre o desafio de fazer exatamente o que você falou, né? O primeiro longa-metragem do Grupo Povo de Comunicação, do Povo Mais, enfim, tendo em vista que, de toda forma, além de ser um produto que tem que ser bem acabado, bem pesquisado, enfim, é um grande produto, é um produto que você está servindo para os seus assinantes, né? Para os seus leitores, né? Enfim, sua audiência, né? Certamente. Na verdade, Daniel, eu digo que foi uma ousadia, né? O desafio foi uma grande ousadia nossa, porque, na verdade, já há alguns anos o povo vem investindo, né, num núcleo de audiovisual para a produção de webdocs, de pequenas reportagens em vídeo. E aí, em 2020, em plena pandemia, o núcleo lançou a primeira temporada de uma série audiovisual chamada Guerra Sem Fim, né, que também foi dirigida pelo Demitri. À época eu não estava no núcleo de audiovisual ainda, e foi um grande sucesso, para nossa surpresa. A gente começou a pegar o jeito da coisa, a entender a dimensão de uma produção cinematográfica de fato, né? Em 2021, também em plena pandemia, a gente consegue lançar, e eu já estava no núcleo, a segunda temporada do Guerra Sem Fim, feita de uma forma muito mais profissional que a primeira, né? Assimilando melhor os processos de uma produção audiovisual de maior porte. E quando nós resolvemos investigar o tema do Voo 168, muito por conta da efeméride dos 40 anos da tragédia que se completam agora em junho desse ano, à medida que nós pesquisávamos sobre o tema, a gente entendendo que isso não ia caber, na verdade, num curta ou num média-metragem, e a gente queria fazer um formato diferente da série que a gente já tinha experimentado, né? E aí foi quando eu propus que a gente fizesse um longa. O Arthur Gadelha, que é o outro diretor do filme, falou, mas que aí, você tá louca, a gente fazer um longa? E eu falei, olha, o assunto rende, a gente tem vontade de fazer, a gente tem coragem de fazer, a gente tem um acervo incrível do Povo, um jornal de 94 anos aí, como rica fonte de pesquisa para a gente tem contatos, então vamos investir. E eu acho, Daniel, que o resultado, assim, ele é muito satisfatório, sabe, para ser a nossa primeira experiência. Eu acho que a gente está conseguindo contar essa história de uma forma muito boa, com bons personagens. Foi um desafio profissional para a gente, sim. A gente tem aí a experiência, eu e Demitri, principalmente porque Arthur é da nova geração, mas eu e Demitri, principalmente, temos a experiência das grandes reportagens,
Mas fazer uma grande reportagem no formato de um filme, sim, foi desafiador mesmo para a gente que já está tão rodado aí no jornalismo. Então, eu acho que cumprimos bem essa missão. Ah, sim, cumpriu mesmo. Eu assisti o filme, eu aprovo o filme, como um documentário, como peça jornalística impressionante. E é isso, exatamente isso que eu vou perguntar agora para o Demitri. Demitri, como se deu essa pesquisa, né? Acredito que você, como jornalista tão premiado, tão atento a detalhes, a minúcias, a pesquisa e a contatos, como você pensou nesse projeto, né? E eu queria te dizer que, para mim, é uma aula de jornalismo e que esse documentário tem de passar nas faculdades de jornalismo em todo lugar, sinceramente. Eu queria que você falasse um pouco desse teor, Demitri. Pois é, Daniel. Essa produção, né, ela, assim, como a gente é formado dentro do jornalismo, né, boa parte do que a gente, na hora, está pensando dentro, aí eu estou falando de físico, né, dentro do grupo de comunicação ao povo, a gente fica sempre fundado na história do jornalismo, na grande reportagem, nessa história, né. Só que aqui tem um ingrediente a mais, que é essa história de encarar essa produção, né, como cinema, né, como audiovisual. Você funda no jornalismo, sim, claro, né, documentário geralmente não, mas muito documentário, você está sendo fundado em cima de informações, às vezes muito de informações jornalísticas, mas a gente sempre com esse pé querendo experimentar essa linguagem, né? Experimentando essa linguagem do audiovisual, do cinema, né? Você com o boom do jornalismo pela internet, dessas plataformas, começou-se a fazer muita produção, que aí chamava de webdoc, que eram produções vinculadas a uma determinada matéria. Agora a gente faz o inverso, né? Na verdade, você parte dessa história com o jornalismo fundado nele ali, porque é a informação, porque você tem um banco de dados, porque você tem repórteres que participaram de alguma maneira, falando de mim, da Cíntia, que participaram de alguma maneira de grandes coberturas ou dessa cobertura, né? E a gente inverte o papel, você não passa mais a ser um webdoc, que o povo mais puxa para a plataforma do stream produções com mais fôlego, mais pesadas que eu digo, maiores, né? Produções mais voltadas para o cinema. Nós vamos pensar agora, né? Estou falando de qualquer produção que a gente for colocar, no Povo Mais, com o olho no cinema. Tanto que a gente brinca, ali tem muito jornalismo, mas às vezes a gente ficava brincando que não pode ser uma produção de telejornal, né? Não pode ser uma produção de um programa jornalístico de televisão, né? É cinema. Que se faz discutir qualidade é cinema. Então a gente está fazendo esse percurso, tentando sair do cinema para se encontrar com o jornalismo, né? Ou então juntar essas duas coisas. Ou sair do jornalismo para chegar no cinema, né? No cinema, né? Porque essas pautas que estão se transformando em documentários, daqui a pouco ficção, dentro do Povo Mais, geralmente, né, elas partem do jornalismo, né? Porque a gente é rato de redação, rato aí de uma história bem... Então, a produção do Voo 68, isso é uma pauta que eu tinha na cabeça há 1000 anos, porque fui editor de cidade com quase 10 anos, virei repórter especial, enfim. E essa pauta ia e voltava. Eu sempre pautei as efemérides do acidente da VASP, né? Ou do acidente da Aratanha, como popularmente é conhecido. E dentro do cardápio de pautas que o Povo Mais tem, eu tinha sugerido essa pauta, né? O marketing também, o cara tinha falado, mas estava dentro dessa possibilidade. A gente já vinha da experiência, que a Cintia disse aí, do Guerra Sem Fim, que esse é audiovisual, mas esse a gente funda ele mesmo dentro do jornalismo, porque a gente, por causa das coberturas em torno do tema facções criminosas, né? E tudo que representa ou uma parte, né?
do que representa esse fenômeno de facções criminosas no cotidiano da cidade. O voo 68, como ele é permeado, e como ele permeia esse imaginário da cidade, né, mesmo quem não era nascido naquela época, ou quem nasceu e era pequeno naquela época, tem na cabeça, quando você passa na Aratanha, quando você passa na Pacatuba, foi aqui que caiu o avião da VASP que matou o Edson Queiroz, por exemplo. Sem dúvida. Né? O primeiro personagem que a pessoa já liga a ele, né? Só que tinham 137 pessoas lá, então tem uma ligação, né? Eu tinha 15 anos quando o avião caiu. Eu quebrei os 2 braços nesse dia. Né? Então, eu tinha toda uma história montada. Depois que eu fui para o jornalismo, me aproximei mais. E agora que a gente arrasta para dentro do filme vários depoimentos, que a gente puxa, a gente tenta... Esse assunto, né? Esse assunto ele não vai se esgotar nunca, né? Porque é uma tragédia grande, você tem pelo menos 137 histórias, aí você tem pelo menos 137 desdobramentos das famílias em relação a essas histórias. Então, é uma coisa muito grande. E a gente resolveu fazer o reencontro da cidade, né, do Estado, com essa tragédia 40 anos depois. Cíntia, agora a gente vê nos créditos, né, do filme a direção de 3, né, como a gente já comentou aqui, Demitri Túlio, Cíntia Medeiros e o Arthur Gadelha. Cíntia, eu queria que você falasse como foi que se deu essa divisão de tarefas de trabalho. Eu sei que, obviamente, é um trabalho em conjunto, não só de vocês 3, mas na direção de fotografia, né, tem a montagem, enfim, obviamente cinema é feito por N mãos. Mas eu quero que você me diga especificamente do crédito de direção, como ficou essa divisão. Eu vi, por exemplo, obviamente, uma das entrevistas da Fátima, a repórter falando, né, Demitri, eu não vou conseguir falar e tal, ou seja, o Demitri estava entrevistando. Eu vi na imagem da turbina o Arthur Gadelha na locação, né? Enfim, queria saber como foi que se deu exatamente essa divisão de tarefas, Cíntia, no Voo 68, a tragédia da Aratanha. Bom, a gente começou a discutir conjuntamente, assim, o embrião do projeto já começou a ser discutido conjuntamente entre os 3. Inclusive, assim, é importante a gente falar desse bastidor aqui. Quando a gente começou a pensar no filme, a gente pensava, inclusive, em fazer um doc-ficção. Nós cogitamos a possibilidade de fazer uma parte do filme ficcionada. À medida que a gente foi conhecendo mais sobre a história, a gente foi entendendo que o limite que a gente tinha entre fazer a ficção e carregar uma certa insensibilidade para o filme era muito tênue. Então, que era melhor, de fato, a gente deixar a história assim como ela é, pela boca de quem estava ali naquele momento, né? E aí foi que veio a opção, e foi uma sugestão, inclusive, do Demitri, da gente usar o Capitão Barbosa, que é um bombeiro militar aposentado que trabalhou no resgate lá das possíveis vítimas, quando se acreditava que tinha naquele momento, como um fio que costura essas várias camadas do filme, né? Então, o filme começa com o Capitão Barbosa, em alguns momentos ele volta ali, o filme termina com o Capitão Barbosa. Bom, então, o pensamento conjunto, as decisões conjuntas. O fato de boa parte das gravações acontecerem em Pacatuba acabou ocasionando também que a gente precisasse se dividir nessas frentes, né? Então, teve situações em que fomos os 3 a Pacatuba, até eu chegar à conclusão de que eu não tinha condições físicas de fazer aquela trilha uma segunda vez, porque, assim, houve também um desgaste físico muito grande. Subir aquela trilha, Daniel, é desafiador. E aí eu fui uma primeira vez, e a gente, obviamente, não cessou as gravações em apenas uma subida, né, naquela trilha. Quando foi a segunda, eu falei, gente, eu não tenho condição de ir, vão vocês 2. Eles foram. Houve idas a Pacatuba em que eu acabei indo sozinha com o diretor de fotografia para pegar algumas entrevistas de moradores da cidade. Algumas outras que foram feitas aqui em Fortaleza, Demitri precisou ir sozinho. Enfim,
como a gente tem nosso trabalho no núcleo de audiovisual e na redação do Povo, ele não se encerra nesse período, ele não ficou só no filme, a gente continuou as nossas atividades normais, né? Eu na coordenação do núcleo de audiovisual, o Demitri com as reportagens especiais dele com a coluna, o Arthur com os outros roteiros que ele faz para o núcleo. Então, a gente precisava se dividir. Agora, sempre essa divisão, ela vinha acompanhada de uma conversa prévia e cada um que ia sabia exatamente o pensamento conjunto dos três. Então, eu acho que ficou muito equilibrado, na verdade. E você, você pode dar essa impressão agora que assistiu ao filme. Eu não acho que fique perceptível que houve essa dança de mãos aí de forma individual. Eu acho que o filme ele é muito... ele conseguiu manter uma unidade, apesar desses três olhares diferentes. Eu perguntei exatamente por isso, porque eu não consigo ver quebra de narrativa ou de olhar, né? Porque são três diretores, são três pessoas, e poderia ter até um tipo de mudança de olhar, ou, enfim, alguma sensibilidade diferente, mas eu acredito que o roteiro, que inclusive é do Arthur, né, acreditado a ele, Arthur Gadelha, ele segue esse roteiro, ele segue essa do começo, meio e fim, bem uniforme. Então, o que você fala, realmente, eu não consigo perceber se quem está dirigindo em algum momento é o Arthur, só fisicamente que a gente percebe, como eu disse, em dois momentos. Um que o Arthur aparece atrás da turbina e uma que uma das entrevistadas fala o nome do Dimitri. Só isso. Né? Enfim, é só uma questão, né, expositiva, mas narrativa não. Né? Então, isso aí não ocorre. Eu queria encerrar esse primeiro bloco, Cíntia, que a gente, dando uma vírgulazinha no voo 168, a tragédia da Aratanha, que você indicasse para a gente um filme em mídia física, porque aqui no Clube Cinema, a gente sempre recomenda mídia física. Mídia física é tudo, gente. Por favor. Daniel, eu tenho muitos filmes em DVD e em Blu-ray, muitos. Eu gosto de ter. E interessante que eu tenho 2 filhos jovens, assim, uma filha de 25 anos e um filho de 17, que também curtem, apesar de eles serem de uma geração que não se fala mais tanto em mídia física. Mas eles gostam de ter o DVD, de ter a estante, como você tem aí com os filmes, né? E aí, na verdade, eu separei 4. Porque são filmes que eu gosto muito. Um deles, gente, é o ET. Eu tinha que ter o ET em casa. Eu assisti ao ET com 7 anos de idade, no Cine São Luís. Então, assim, é um filme marcante para a minha vida e foi um filme que eu fiz questão de ter aqui guardado na minha prateleira. As Pontes de Madison, pois sou mulherzinha e gosto de filmes românticos e muito lindo. O Hair, que eu acho um dos musicais mais incríveis que eu já assisti. E para encerrar, A Vida é Bela. Então, esses são filmes, assim, na minha prateleira, são um dos que eu tenho maior predileção, que estão aqui. Demitri, vou te pegar de surpresa, tem filme para indicar para a gente, mesmo que não esteja na tua mão? Não está na minha mão, mas eu indico. Tem um filme que eu gosto muito, assisti há milhões de anos, aí, né? Que é Sonhos, do Akira Kurosawa, muito maravilhoso esse filme, certo? Quando eu assisti a primeira vez, eu achei aquela festa do enterro uma coisa do outro mundo, né? Quando eu morrer, inclusive, eu quero uma festa daquela, não quero ninguém cantando música de renovação carismática, era aquela história lá, certo? Tem um atual, né? Você pediu outro, mas tem um atual que eu assisti 3 vezes, que é o Ataque dos Cães, é um filme espetacular, certo? Espetacular. Meu favorito do Oscar, inclusive. Pois aquele filme ele mexeu muito comigo, é muito cruel e é muito poético, mas eu gosto dele. Tem o Wall-E, aí eu vou para o infantil, adoro o Wall-E, certo? Gosto demais desse filme. E tem A Vida Invisível, do Karim Ainur. Olha, A Vida Invisível, inclusive, a gente até comentou várias vezes aqui, de algumas pessoas falando, indicando. Infelizmente, esse filme do Karim não tem mídia física no Brasil e não tem previsão nenhuma. Isso é um absurdo. Enfim, mercado diminuto, reduzido, e a gente aqui sofrendo com isso. Pessoal, vamos para o intervalo. Tá? Na volta, a gente continua a falar do voo 168, a tragédia da Aratanha. Você está na TVC, eu sou Daniel Herculano e esse é o Clube Cinema.
Voltamos, sou Daniel Herculano, aqui na TVC com o Clube Cinema. Hoje eu estou recebendo Demitri Túlio e Cíntia Medeiros, os dois co-diretores do filme O Voo 168, A Tragédia da Aratanha, um produto do Grupo Povo Mais, né, o primeiro filme, né, o primeiro longa-metragem que eles estão lançaram essa semana, inclusive. E eu já volto falando com o Demitri sobre uma coisa bem interessante, Demitri. A gente está aqui na TVC e vocês utilizaram muita coisa da TVC, né? Isso é bem legal, né? Você entrevistou a Fátima Bandeira, que foi a primeira jornalista, né, repórter que cobriu a tragédia, né, em loco, subiu, enfim, passou por muitos momentos, né, para dizer assim, acho que você vai falar um pouco disso agora. E o Fred Marques, que foi o seu cinegrafista, né, que teve junto com ela lá. Então, são dois personagens muito importantes, né, que viveram aquilo exatamente naquela data. Enfim, inclusive ao final do doc, vocês fazem agradecimento à presidente Moema, tem lá os créditos, obviamente, da TVC, que era a TV que no momento cobriu a tragédia, né? Queria que você falasse um pouco, digamos assim, dessa relação, né? Que a gente está aqui na TVC e vocês tiveram acesso a essas imagens preciosas, né? E você fez as entrevistas com Fátima e Fred. A TVC tem um arquivo maravilhoso da história do Ceará, né? Tem esse arquivo fantástico. Essas imagens que são, eu acho que é um registro, é o melhor registro da televisão, né? Da época para cá, e é o que até agora a gente procurou outras imagens, mas é o que tem, né? Que são essas. Eles foram fundamentais na construção dessa narrativa, né? A gente já tinha visto essas imagens antes do roteiro, de fazer o roteiro. A gente já sabia que ia incluir essas imagens lá, claro, com a liberação pela Moema Soares, que é a presidente da TV Ceará, com um pedido para fazer isso. Mas a gente, como uma TV pública, sim, a gente teria acesso a essas informações, né? Ia insistir nisso. E ela costura muito bem, ela faz essa costura muito bem entre a narrativa factual daquela época lá, que hoje é memória, e essa narrativa de hoje, dos 40 anos, né? Você tem essa costura muito ágil, né? Você tem essa preciosidade dessas imagens ali, que não precisa nem... Elas por si só, elas já são um documento maravilhoso, né? Então, a gente pegou essas imagens da TV Ceará e começou a costurar. E a história que me chama a atenção. Eu entrevistei a Fátima, a entrevista da Fátima foi comigo, a entrevista do Fred foi com a Cíntia, por causa de teve um problema, porque a co-direção, inclusive, foi boa para isso. Você falou lá, a gente conversava muito, a gente estava muito afinado, o que um pensava, o discordava, não sei o que é natural dentro de uma produção, dentro de um set, né? Sim. Às vezes até eu brinco que eu odeio o set, porque o set é um local estressante, muito... Né, tem muita estrela, um grita, um chora, não sei o quê, mas com a gente não acontece isso, não. Né? A gente até brinca, mas fica, isso aqui você acha que essa imagem vai ser assim, muda o final, tira o final, enfim, como é numa produção cinematográfica. A Fátima Bandeira, para mim, dentro dos jornalistas que são entrevistados e que foram testemunhas, porque cobriram esse fato, ela, para mim, tem o depoimento mais curioso, excitante, tenso, né? Primeiro porque eu sou jornalista e ela chega e diz: foi a pior cobertura que eu fiz na minha vida. Eu não queria fazer essa cobertura. Nenhum jornalista diz isso. Ele até esconde, né? Você teve essa, mas ela diz: eu não tinha corpo para estar ali naquele momento, chegar e ver o que eu vi. E ainda vai contar que nunca mais na vida nem olhou para a matéria. Essas imagens da matéria, que é ela que aparece, né? Ela nem olhou, mistura um pouco com a tragédia da família dela, que tem um irmão que sofreu um acidente aéreo, da aeronáutica, não sei o quê. Então, tem uma história. E de jornalista mesmo. Como a gente é jornalista, como a gente reporta, a gente é posto em várias situações que você vira o estômago, né? Fica perturbado durante a noite, pensando, sonhando, se envolve com as fontes. Então, você tem tem empatia com o drama das pessoas. Você imaginar 137 pessoas. Eu considero que essas 137 pessoas
elas estão desaparecidas ali, porque eu não encontrei corpo, né? Eu não encontrei o corpo no inteiriço, né? O resgate foi feito de restos mortais das pessoas que estavam lá. Era uma coisa de horror, né? Uma coisa de o cheiro do sangue, aquela chuva fina que caía naquela madrugada até a manhã daquilo ali, aqueles pedaços de corpos sendo botados em sacos e levados para o campo da Pacatuba. Então, tinha todo um drama, né? E a Fátima diz, né, revela, do quão ela ficou desestabilizada nesse momento. O Fred também fala isso na entrevista, inclusive ele disse que não viu mais essas imagens. Isso. Né? E o filho dele tenta mostrar para ele, você não quer ver, não, né? Ele, inclusive, não quer nem ver o lançamento do filme. Então, tem toda uma história que permeia, né, a cabeça dessas pessoas. Eu até curioso isso, né, Demitri? Nós convidamos o Fred para participar do lançamento, uma exibição para convidados, para as pessoas que participaram do filme, e ele resistiu, ele não quis ver. Ele disse que na hora da filmagem ele tinha que estar com sangue frio ali, e de fato, quando a gente está ali no campo de batalha, vamos dizer assim, a gente enfrenta, mas depois ele não viu o bruto das imagens que ele fez, ele não quis assistir a matéria editada, e ele nunca mais quis ter contato com essas imagens, mesmo elas estando disponíveis no YouTube, enfim, no acervo da TV Ceará, ele não quis. Isso é uma reação que a gente precisa respeitar, né? Inclusive, eu vou até cortar um pouquinho aqui o raciocínio do Demitri, porque, Daniel, todas as pessoas com quem a gente teve contato, seja o Fred, a Fátima e familiares de vítimas, a gente tinha uma responsabilidade enorme, porque a gente estava fazendo essas pessoas reviverem aquele dia, né? 40 anos depois, a gente estava ali, de uma certa forma, disparando um gatilho para que aquele filme real passasse na cabeça dessas pessoas. Então, a gente precisava ser muito cuidadoso em relação a isso, porque a gente não sabe também como a pessoa fica depois dessa provocação, né? Eu acho que do filme todo, o mais desafiador para a gente foi isso. Mais do que o desafio de subir aquela trilha com equipamento, mais do que o desafio de se meter a fazer um longa-metragem, mais do que, sabe, foi o desafio de ter o cuidado certo na abordagem dessas pessoas. Até um próprio até um próprio bombeiro que, digamos assim, seria preparado para esse tipo de situação, né? Estaria apto para enfrentar situações extremas como aquela. Ele entrevistado pela Fátima no local do acidente, ele não só ofegante por conta do fator físico, mas ele visivelmente ele está perturbado com o que ele viu ali, né? Ele, em algum momento ele balbucia as palavras, enfim. E isso realmente mexe muito com a gente fica se imaginando ele lá, né? Eu, particularmente, eu tenho problema também com acidente de avião. Eu perdi meu pai no acidente de avião em 95. Mas, assim, ainda assim, para mim, eu acho que foi muito importante ver esse filme, sabe? Sempre é importante, digamos assim, superar esse tipo de barreira. E me tocou bastante alguns depoimentos também, por conta disso. Mas, engraçado, me tocou mais ainda a Fátima, né? Que, digamos assim, não perdeu ninguém. A gente viu pessoas falando que perdeu seus pais, seu esposo, enfim, uma série de coisas. Eu me imaginei nessa condição também, mas eu fiquei muito, muito tocado com a situação da Fátima, porque naquele momento ali ela presenciou basicamente o que ela podia presenciar de mais fresco, que acabou de acontecer, né? Então foi muito forte também. Então, assim, em relação a isso, eu queria até parabenizar vocês, porque retornar esse momento é doloroso, mas às vezes é importante também, sabe? E para a gente poder finalizar, Cíntia e Demitri, eu queria saber, primeiro do Demitri, queria saber se o Voo 168, a tragédia da Araté, vai virar livro, tá, Demitri? Queria saber, diga-me logo se vai acontecer isso, ou se vai ter algum tipo de desdobramento. E, Cíntia, eu queria que você falasse também primeiro, a disponibilidade do filme, né? A gente está
Você lançou dia 23, então, assim, a disponibilidade do filme, eu quero que você diga para todo mundo, quem quiser assistir, né, onde que pode acessar, enfim, se não for assinante, como fazer, e próximos projetos. Então, vamos lá. Foi rápido, né? Eu pensei que era muito rápido. Olha, a editora do Povo Mais, Pacto Solidário, falou dessa história da possibilidade do livro ou de um livro virtual, né? Onde, inclusive, as pessoas que têm algum envolvimento com essa tragédia, principalmente familiares, começassem a escrever essas memórias, né? E a gente ou eu pego esses textos e transformo, ou escuto essas histórias. Então, Só uma vírgula aqui, Demetrio. Vocês tentaram falar com o Tasso Gereissati? Não, ele não é incluído nessa história, né? Ele não, porque a gente, na verdade, para falar do Edson, a gente usou os jornalistas, né? Ainda mais para fugir de todos os depoimentos da factualidade daquela época, né? A gente tirou, praticamente, era muito personagem, a gente tinha que fazer uma seleção, né? Então, tem esse projeto do livro, né? Tem esse projeto dos depoimentos, e aí isso é um amadurecimento para mais para frente. Outros personagens vão chegar por aí, né? Outros documentários vão chegar por aí. Não sei se pode falar, mas enfim, mas enfim, outros virão aí para se trabalhar, e mais parcerias com a TV Ceará, porque o acervo é maravilhoso, esse acervo que a TV Ceará tem. Muito, muito, muito espetacular. Cíntia? Bom, vamos lá. Para assistir ao Voo 68, a tragédia da Aratanha, o filme está disponível na plataforma de assinantes do O Povo, né, que se chama O Povo Mais. O site é mais.povo.com.br. Eu sempre fico brincando com as pessoas, do jeito que você acessa a Globoplay, do jeito que você acessa a Netflix, acesse também O Povo Mais, porque lá tem um conteúdo diverso. Agora tem um filme, mas tem a série Guerra Sem Fim, tem outros conteúdos audiovisuais que nós já fizemos, tem o acesso ao próprio jornal O Povo, todo o acervo dele, livros da Fundação Demócrito Rocha, webséries, web stories. Então, assim, colunistas nacionais, inclusive. Então, assim, é muito ampla a diversidade de produtos dentro da plataforma, que vão muito além do audiovisual, né? O audiovisual, acho que é uma parte importante desse cardápio de opções que o Povo Mais tem, mas tem muito mais. A assinatura do Povo Mais, no primeiro mês você paga R$ 1,99. Então, gente, é muito mais barato do que um ingresso de cinema, né? A partir do segundo mês, o preço da mensalidade passa para R$ 9,99. E a gente quer muito, na verdade, apesar de ser uma plataforma fechada, a gente quer muito que esse documentário alcance o maior número de pessoas. Inclusive, Daniel, porque tem muitas histórias tortas a respeito dessa tragédia. O Demetrio falou aí do Edson Queiroz, vocês citaram Edson Queiroz. Quando a gente publicou nas redes sociais do Povo o lançamento, a tragédia da Aratanha, 137 pessoas, houve comentários de pessoas dizendo assim, nossa, e era um avião grande, porque eu só sabia que era o voo que morreu o Edson Queiroz e eu achava que era no jatinho particular dele, que era um avião, sabe? Então, assim, para você ver, de fato, esse voo ganhou uma repercussão por conta do Edson Queiroz ser um dos passageiros, mas se criou também alguns mitos em relação a ele. E o filme, eu acho que ajuda um pouco a explicar esse panorama, inclusive o panorama local da cidadezinha de Pacatuba, que do dia para a noite virou o centro do país, porque à época foi uma tragédia de impacto nacional. Naquele momento, era o maior acidente aéreo da história do país, né? Só de 82 ele só foi perder esse título, vamos dizer assim, em 96. Mas até então era a maior tragédia do país, envolvia muitos empresários, porque aquele voo estava vindo de São Paulo, de um evento da indústria têxtil, carregado de empresários importantes daqui da cidade, além do Edson Queiroz. Teve a questão ali da movimentação no entorno da serra por conta de pessoas interessadas no que estava na bagagem das vítimas, né? Então tem esse contexto também. Contexto do saque, contexto dos curiosos, né? Exato. O filme ele mostra essas diversas camadas que envolvem essa história toda da queda do avião da VASP para muito além do voo
do Edson Queiroz, né? Então, eu acho que o filme tem esse papel de apresentar esse cenário mais completo. Daniel, eu sei que está no fim terminando, mas Tá tranquilo, pode ir, pode seguir. nessa história quando você falou da relação, você falou do seu pai, do acidente aéreo, a Fátima, com a relação dela com o irmão, certo? Veja uma coisa, às vezes a gente não consegue entrar na dimensão do sentimento da outra pessoa, a gente tem uma empatia, né? A gente tem uma empatia, paixão, você fica nessa história, você fica imaginando que ele não foi com você, mas você tem essa empatia. Um dos personagens, que é o Alexandre Souza, Sim. que é filho do empresário do ramo de irrigação, que morre no acidente, o Luciano, esse rapaz tinha 10 anos na época, hoje tem 50, 51 vai fazer, e ele não consegue subir a Serra da Pacatuba ainda hoje. Certo? Ele tem um envolvimento emocional muito grande com essa história. Há uma história, foi inclusive, quando a Cíntia falou que a gente tinha que ter cuidado, claro, o limiar dessas histórias, porque a gente está mexendo de novo numa coisa delicada, pode não ser delicado para mim, para não sei quem, para o fulano, para a ciclana, mas as pessoas que tiveram familiares, que perderam familiares ali, muitas ainda têm muita coisa aberta, né? Ele tem um pedaço do avião, né? Que na verdade avião, né? É super leve, mas é pesado, né? Óbvio, é pesado por outros motivos, né? Claro, simbolicamente pesado. Simbolicamente pesado. Eu, por exemplo, não guardaria aquilo ali, mas enfim, mas cada pessoa ressimboliza de alguma maneira a história. Então, a gente sempre teve esse cuidado para não ferir esse sentimento. Na ficção, aí que era mais cuidadoso, porque você não poderia estar criando ali. Até poderia, né? Estou dizendo, na ficção você pode tudo, mas você com muita delicadeza para não mexer com essas pessoas. Até as imagens, né? As imagens da TVC são ótimas. E tem imagens chocantes. As chocantes a gente tirou, né? Não precisava desse choque lá, porque a gente estava atrás, na verdade, desse sentimento embarreirado de 40 anos, né? Dessa arrebentação de 40 anos nas pessoas. E esse rapaz consulta a psicóloga e o cardiologista e eles pedem para ele não ir. E a gente respeita, né? Respeita, faz isso aqui, o importante é o depoimento dele, é como ele se coloca aqui, ele vai ao cemitério pelo menos 4 vezes por ano, né? Ele diz que vai encontrar com o pai, né? Então tem toda uma história. Essa história bota ele de novo nesse reencontro, né? Provavelmente quando assistir vai botar outra coisa, porque vão surgir outras fabulações na cabeça dele ou com os irmãos, enfim. Então o filme vai buscar, vai atrás, né? A gente faz esse percurso de volta, a gente faz esse reencontro com essa tragédia, mas investigando qual é o tamanho desse sentimento 40 anos depois, né? Desse embarreiramento ou dessa solução para algumas pessoas. Já que a gente puxou um pouco até o que a gente já falou dos saques, enfim, do que as pessoas pegaram lá, eu achei muito, muito, muito divertido até a história das botas que andavam dentro da casa. Eu até acredito nela, sinceramente, sabe? Eu acho sensacional aquilo ali. Acho que dá para fazer até um conto de horror aí, de alguma forma. Demitri, de coração, muito obrigado, muito obrigado. Realmente é uma honra te receber aqui. Independente do seu tamanho profissional, eu gosto muito de você, você é uma pessoa maravilhosa. Cíntia, você que já foi minha editora do Vida e Arte, né? Já trabalhamos juntos, já mesmo eu não estando no jornal, já trabalhamos juntos também, né? Fiz coberturas de festivais, enfim. Eu queria agradecer demais de coração e parabenizar pelo produto, tá? Voo 68, a tragédia da Aratanha, e queria desejar boa sorte para os próximos projetos. Eu que agradeço. Obrigada, Daniel. A gente está aqui também. Não, fala, Cíntia, tu mesmo fala. Não, queria agradecer, muito bacana estar aqui falando para você, falando para a TVC, da história da nossa produção, né? Tão à vontade assim para falar sobre isso, e agradecendo ainda mais pelo nosso reencontro, né? Depois desses tempos difíceis aí, dessa apartação forçada que a gente foi obrigado a viver,
mas mesmo que virtualmente é muito bacana tá promovendo esse reencontro e que o filme seja o veículo para isso. Obrigado. Demitri? Eu também agradeço, muito obrigado pelas palavras, né? Também gosto muito de você, considero você super profissional, e a gente está junto aí para essas histórias e para mais parcerias com a TV Ceará. Muito obrigado pela audiência. Você assistiu o Clube Cinema hoje aqui na TVC. Sou Daniel Herculano e conversamos sobre Voo 168, a tragédia da Aratanha. Vamos ver agora o trailer do filme. Tchau. E ele grita: quem está falando? Aí eu disse: Ribeirinho, sou eu, Leidinha. E ele do outro lado grita: eu não acredito, você está em casa. Eu disse: tô, Ribeirinho. Leidinha, o avião caiu. O avião que você vinha caiu. Está encostando carro ali na igreja grande da Matriz, está encostando um bocado de carro. A polícia já está toda comovida, já está chegando. E eu lhe grito: será que tem algum sobrevivente? Ele disse: pelo visto, disseram que não. 40 anos atrás eu estive aqui trabalhando no resgate dos corpos dos ocupantes daquela aeronave. Isso repercutiu nacionalmente, eu não tenho certeza se internacionalmente, mas nacionalmente, todos os jornais, foi um desastre muito grande. Foi a pior matéria que eu já tive que fazer. Cabeças pensantes do empreendedorismo, empresários arrojados, novos. Todas as vitrines da Monsenhor Tabosa vestiram-se de preto. Morreram todos os ocupantes do Boeing da VASP que explodiu ontem de madrugada ao chocar-se contra a Serra da Aratanha, no município de Pacatuba, na área metropolitana de Fortaleza. Praticamente toda a redação subiu a Serra de Aratanha. Menina, foi um trabalho assim, de louco mesmo, sabe? Eu quase todo dia eu me lembro do acidente, sem querer vem na minha cabeça. Mais de 30 anos que eu fiz isso aí. Mas eu tenho esse lamento. Tipo assim, ele não alcançou nada disso, né? Essa partida do Dr. Écio foi realmente chocante, traumática. Será que a família esperava não poder fazer o enterro? Quando eu vi a correria aqui dentro de casa, eu vinha descendo, aí só ouvi o grito: não deixa o Xandoca descer. Aí eu disse: não, por quê? E é como se enquanto nós o esperássemos retornar à Fortaleza, naquele 8 de junho de 1982, ele, de repente, sob o céu de Pacatuba, morresse outra vez.